Informática, Hardware, parte 1. Olá, 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 meu aluno à prova, tudo bem com você? Estou aqui, a professora Kátia Quadros, e nessa aula nós vamos estudar hardware, né? A parte física aí do computador. Mas antes da gente começar a falar assim sobre hardware, a gente vai falar um pouquinho do funcionamento do computador, ok? Então, olha só, aqui eu tenho o que a gente chama de processamento de dados. Então, o que é o processamento de dados? Nós, usuários, entramos com dados, esses dados são processados pelo computador e o computador devolve para nós o que nós chamamos de dados processados ou de informação. Então, é uma linguagem que a gente ouve por aí, né, dizer... eu vou entrar com informações, né? É uma linguagem que eu chamo de praça. O que é uma linguagem de praça? Uma linguagem de praça é aquela que a gente vê ser usada por aí, mas que ela não é exatamente correta. E ela pode até estar no enunciado de uma questão sua, daí você vai deixar isso para lá, pode até estar num livro que você leia, mas o correto é: nós, os usuários, entramos com dados, esses dados eles são processados pelo computador e o computador devolve para nós as informações que são os dados processados. Então, nós, usuários, entramos com dados através do que a gente chama de unidades de entrada, ou dispositivos de entrada, ou ainda, como cai bastante em prova, periféricos de entrada. Então, você está lá com o teu mouse, ele é uma unidade de entrada, um periférico de entrada, você está lá com o seu teclado. Teclado também é um bom exemplo de periférico de entrada. Você entra com um dado, ou seja, você clica em números ali na calculadora, por exemplo. Ou você digita um texto lá no Word. Esses dados, eles são processados pelo processador. E quando a gente fala processados, a gente pensa em algo assim, é sempre matemática. Nem sempre, olha só, a gente pode estar falando aqui, dentro de processamento, cabem os sinônimos comparar, calcular, classificar, ordenar, selecionar. Se for no caso do Word, pode ser contextualizar a informação, contextualizar os dados, o processar os dados, né? E o resultado desses dados processados, ou seja, do processamento de dados, é a informação. Os dados processados. Então, eu entro com dados, o computador processa, ele devolve para mim a informação, os dados processados através do que a gente chama de unidades de saída ou periféricos de saída ou ainda dispositivos de saída, né? Qualquer um desses termos pode ser usado. Quando eu fiz a faculdade de informática, o meu curso ele se chamava Processamento de Dados, né? Esse era o nome do meu curso, Processamento de Dados. Então, eu sou bacharel em Processamento de Dados, ok? Bom, então, dessa forma, é a forma, vamos dizer assim, mais básica que a gente tem de falar sobre o processamento de dados. Então, essa introdução. Depois a gente vai falar sobre algumas coisinhas mais aqui. E aí, prosseguindo, né, do que é o processamento de dados, eu pergunto para você, agora você já ficou meio sabendo aqui de como é o funcionamento do computador, aquilo bem básico. Eu quero perguntar para você, segundo toda a sua experiência de vida, qual é o hardware básico para o computador funcionar? Eu não estou falando de fonte nem de placa-mãe. Eu estou falando de um carinha chamado von Neumann. Segundo von Neumann,
Vamos esquecer o nome dele agora, só porque é uma estrutura básica, um diagrama básico. Eu quero que você me diga qual é o hardware básico para o computador funcionar. Quando eu falo isso, numa sala de aula presencial, por exemplo, sempre, os alunos, eu pergunto ali direto para os alunos, a primeira resposta que eles dão para mim é o processador. É o processador, também chamado de CPU, microprocessador, né, são sinônimos. Então, sim, está certo, o computador precisa do processador para funcionar. O que mais que ele precisa? Sempre me falam, memória RAM, a memória RAM precisa. E o que mais? Precisa de dispositivo de entrada. E se eu preciso de dispositivo de entrada, eu preciso de dispositivo de saída. Porque pensa só, como é que eu vou entrar com um dado para o computador processar sem um dispositivo de entrada? Então, um simples mouse é um hardware essencial, um hardware básico para o computador funcionar, ok? Eu preciso ter um dispositivo que me permita entrar com os dados, eu preciso de um dispositivo que me permita acessar os dados processados, como um monitor, por exemplo. Senão, o que vai adiantar? Então, sempre em sala de aula me falam processador, me falam memória RAM, me falam dispositivo de entrada, me falam dispositivo de saída. Mas tem outra coisa que você deve estar pensando aí. Fala para mim, você está pensando em HD? Quando eu estou em sala de aula presencial, os alunos sempre falam para mim HD. HD é um hardware básico para o computador funcionar, professora. Vamos ver? Olha só. Como que funciona? Vamos ver mais a fundo agora, segundo o diagrama de von Neumann, segundo o hardware básico para o computador funcionar, como se dá esse funcionamento do computador. A gente falou basicamente do processamento de dados, entrada, processamento e saída dos dados processados. Agora vamos colocar mais um componente aqui, que é a memória RAM. Olha só. Nós, usuários, entramos com dados. Esses dados são colocados aqui na memória RAM. O processador, ele acessa a memória RAM, busca os dados, leva para ele, processa e mostra os dados numa saída, como, por exemplo, um monitor. Eu falei de HD aqui? Não. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui. HD não é um hardware necessário para o computador funcionar. Como não, professora? Não é. Você pode ter o que o computador precisa para funcionar? Ele precisa de um sistema operacional, que daí já é software, não é hardware. Esse software, o sistema operacional, como o Windows, como o Linux, como o Android lá no celular, né? Esse sistema operacional, ele tem que estar num hardware, claro, ele tem que estar armazenado num hardware, mas não precisa ser o HD. Pode ser um pendrive, pode ser um CD, por exemplo. Ele pode rodar, né, aquela linguagem dos carinhas de TI, ele pode rodar a partir de um CD, ele pode rodar a partir de um pendrive. Fica mais lento, mas pode. Ele pode rodar a partir da nuvem. Fica mais lento, mas pode, ok? Então, vai depender da internet, no caso da nuvem, né? Mas pode. Então, eu não preciso, o computador não precisa de HD para funcionar. E isso é aquilo que mais é colocado em prova como pegadinha para pegar. Você não, você já sabe, você não vai cair. Então, presta atenção de novo. Nós, usuários, entramos com dados, né? Esses dados são colocados na memória RAM. O processador busca os dados na memória RAM, leva para ele, processa esses dados e devolve na saída, que pode ser um monitor, pode ser uma impressora, por exemplo. Então, aqui, a gente tem agora o diagrama simplificado de von Neumann. O diagrama de von Neumann, ele tem CPU, ele tem memória RAM,
ele tem dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Aqui eu já coloquei as partes do processador, CPU. Calma, a gente já vai falar sobre elas. Então, às vezes cai em prova também, segundo von Neumann, qual é o hardware básico para o computador funcionar? Você vai falar entrada, saída, memória e CPU. Memória RAM e CPU, processador. Ok? Então, você tem que saber o nome desse carinha aqui. Ele era um matemático, mas que ele desenvolveu esse diagrama simplificado. Simplificado por quê? Porque é claro que a gente precisa de outros hardwares, mas aqui dos mais importantes são esses que a gente precisa para que haja o funcionamento do computador. Então, o porquê da memória RAM? A gente vai tratar bastante sobre isso quando a gente for estudar a memória RAM. Mas pensa só, para eu estar aqui falando isso para você, para que você, lá no dia da tua prova, consiga colocar as respostas corretas, essas respostas, esse conteúdo, ele tem que estar na sua memória. Você tem que buscar esse conteúdo na sua memória. Né? É a mesma coisa o computador. Para que o computador consiga processar os dados, esses dados têm que estar na memória RAM do computador. Onde que ele vai buscar esses dados, gente? Sempre na memória RAM. Então, nunca, veja só, a gente falou aqui, olha só, de HD. Então, novamente aqui, processador, CPU, memória RAM, entrada, saída. HD, não precisa. O que o examinador vai falar para você? Que o processador busca os dados no HD. Não, o processador busca os dados sempre na memória RAM. Eu, usuário, você, usuário, a gente vai pegar aqui o HD, né? A gente vai pegar aqui um pendrive, olha só, bonitinho, um pendrive. A gente vai pegar aqui o exemplo de um CD, que são meios de armazenamento. Tudo bem que o meu CD parece um donuts, né? Tudo bem, mas é um CD. Olha só, nós, usuários, vamos com o dispositivo de entrada, por exemplo, o mouse, clicar num dado que esteja no HD, no pendrive, no CD, num disquete, se preferir, na nuvem, onde você quiser. Num cartão de memória, né? Na memória do celular, enfim, qualquer meio de armazenamento. Quando nós clicamos, por exemplo, duplo clique no arquivinho para ver uma foto, ouvir uma música, o que acontece? Esse dado, essa foto, essa música é colocada na memória RAM. E aí o processador vai buscar esse dado lá na memória RAM, leva para ele, processa e mostra lá na saída, por exemplo, o monitor. Mostra lá a fotinho ou toca lá a musiquinha, enfim, ok? Então, para o processador, HD, pendrive, CD, para ele não tem importância. Quando o dado está num desses armazenamentos aqui, essas memórias e outras parecidas, que são as memórias secundárias que a gente também vai aprender, é como se o processador falasse: quem é o HD na fila do pão, quem é o pendrive, não estou nem aí com eles. Agora, no momento que você executa um dado, executa o arquivo, dá o duplo clique lá no arquivo, esse dado é colocado na memória RAM, aí o processador fala: agora é comigo, agora tem dado lá na memória RAM, agora eu vou ter que ir lá, dar uma espreguiçada, levanta, vai lá na memória RAM, busca o dado para ele processar, ok? Então, quando o examinador falar para você assim, o processador busca o dado, onde? Sempre na memória RAM. Sempre ele busca na memória. Ah, mas está na cache. Não cai dessa forma a questão. A gente vai estudar memória cache também, mas não cai dessa forma as questões de memória cache, ok? Então, olha só. Processador busca o dado sempre na memória RAM. Diagrama de von Neumann. Eu tenho aqui, então, memória, processador, dispositivo ou unidade ou periférico de entrada e de saída. E aqui tudo que eu já falei para você, né? Só para você ter aqui o texto, né, daquilo que eu já falei aqui para você. Então, aqui agora,
É o que eu já falei para você também, só que aqui agora está, vamos dizer assim, as imagens da memória RAM. Olha só, a memória RAM é assim, o processador é assim, exemplos de dispositivos de entrada, como o mouse, como o teclado, exemplo de dispositivos de saída, como o monitor e a impressora. E se você olhar o processador que está aqui, ele já está com divisões, ó, o C, ULA e registradores. Para você já ir se habituando, você vai ter que estudar isso aqui também. Então, nós vamos estudar muito mais sobre o processador, nós vamos estudar muito mais sobre a memória RAM, nós vamos estudar muito mais sobre periféricos de entrada, de saída, os periféricos mistos também, que a gente nem falou disso aqui ainda. Então, esse início é só para você entender o funcionamento do computador e você ir se familiarizando com alguns hardwares que são bem importantes, tanto para um computador quanto aí para sua nomeação, ok? Bom, então vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o processador. Por que um pouquinho? Porque depois eu vou falar só sobre as divisões dele agora e depois eu vou falar mais sobre ele lá para frente, ok? Mas nessa aula eu vou falar somente sobre as divisões. As divisões do processador, aqui para a nossa prova, são 3. E aqui acontece algo que eu não gosto, eu não curto, que é falar para você, ó, isso aqui você memoriza, você decora, porque cai assim e pronto. A gente não vai buscar um entendimento maior, porque eu teria que passar para você um monte de conteúdo que não cai na tua prova para você entender isso aqui. E quando cai em prova, cai como eu vou falar para você. E é fácil. Só que pensa só, para a maior parte das pessoas que não trabalham com computador, com hardware, porque às vezes a pessoa trabalha lá com design, trabalha com Excel, ela trabalha com o computador, mas não com essa parte de hardware. Você imagina só vir em noções de informática, conceitos básicos de informática, vir na prova cobrando divisão de processador. Gente, já é algo aprofundado demais, na minha opinião, e creio que na sua que você concorda comigo nisso, né? Pois é. Então, você tem que saber o basicão disso aqui. Quando o examinador ele quer fazer uma pegadinha nisso, ele troca conceito, ele inventa uma nova divisão. Não, é apenas ULA, UC e registradores. É isso que eu vou passar para você agora. E você tem que saber basicamente o que é cada um, pelo que é responsável aí quanto ao processador. Por que que ele é uma divisão, né, do processador? Então, o processador, ele fica encaixado na placa-mãe, que a gente vai estudar também a placa-mãe. E ele tem as divisões ULA, UC e registradores. O que é a ULA? Olha só, unidade lógica e aritmética. Responsável por o quê? Por realizar os cálculos lógicos e aritméticos. Professora, mas só isso? Só. É isso que você tem que saber. É apenas isso que você tem que saber. Então, a ULA é onde os cálculos aritméticos e lógicos e aritméticos são realizados. É isso. O C, unidade de controle, é responsável por gerar todos os sinais que controlam, ó, controlam operações externas e internas da CPU. Então, a unidade de controle é responsável por gerar todos os sinais que controlam operações externas e internas da CPU. Você não precisa saber mais do que isso. Isso já acaba, você gabarita todas as questões de prova que falam sobre ULA e UC. E registradores, os registradores são memórias. Professora, eu nunca ouvi falar nessa memória. Pois é, ou você é um estudante ou profissional lá da parte de hardware, né? Porque se você for um estudante da parte de software, você ainda assim talvez nem ouça falar em registradores. Você tem que ser um estudante de hardware ou um profissional de hardware, aí talvez você ouça falar em registradores. Ou estudante de concurso público, por que não, né? Isso cai em prova. Então, registradores são memórias. A gente nunca ouve falar nessa memória porque é uma memória, gente, que trabalha somente com o processador. Veja só,
Registradores são pequenas memórias velozes que armazenam comandos ou valores que são utilizados no controle e processamento de cada instrução. Então, comandos ou valores que são utilizados no controle e processamento de cada instrução. Resumindo, é uma memória que trabalha somente com o processador. Então, é como se você... Um exemplo, assim, um exemplo meio caricato, mas só para você entender. Você pressiona o Enter. Aí o processador tem um monte de coisa para fazer. O registrador, ele registra. Olha, processador, o usuário pressionou Enter, faz aí tuas coisas, mas não esquece, você tem que executar esse Enter. E o registrador, então, lembrou, né? Memória, lembrou o processador. O processador executou o Enter, o registrador registra lá, ó, processador, você já executou, não vai fazer isso tudo de novo, né? Quero uma vez só. Então, percebe, o registrador é uma memória que trabalha ali com o processador. E uma coisa bem importante que a gente tem que saber aqui é que o registrador, ele é do tipo SRAM. Professora, o que é SRAM? Calma, não vai ser nessa aula que eu vou explicar para você. Quando eu estiver falando sobre a memória RAM, em outra aula, não é a próxima, é a outra, aí eu vou falar para você sobre SRAM. Mas aí quando você for fazer a sua revisão, você vai estar aqui registrador, ele é SRAM. Ele tem a ver com velocidade, tá? Tá falando aqui que registrador são memórias velozes, pequenas e velozes. É uma característica da SRAM. SRAM quer dizer uma memória estática, né? Então, por incrível que pareça, a memória estática é veloz. Você poderia até colocar SRAM, olha só, pequena e veloz como característica, que está corretíssimo, ok? Então, sempre a gente tem uma dica para você que tudo o que faz parte é um componente, aqui é uma divisão, né? Uma divisão do processador, ou que trabalha na velocidade do processador, é um hardware veloz, porque o processador é o hardware mais veloz do computador. Então, se o registrador, que é uma memória, ela é uma divisão do processador, ela é uma memória rápida, porque ela trabalha na velocidade do processador. E sempre que uma memória é rápida, ela é cara, e por isso ela é pequenininha. Né? Então, por isso, memória pequena, mas veloz. Isso é os registradores. Então, as divisões do processador, ULA, UC e registradores. E hardware, então, a gente sempre tem que falar, eu não comecei a aula falando que hardware é a parte física do computador, pois termino a aula falando sobre isso. Aquele dia que você liga o computador e que nada funciona ali na tua frente, você já passou por isso? Triste dia, né? Pois é. Se for hardware, você chuta. Se for software, você xinga. Por quê? Porque o hardware é a parte física, ó, é o mouse, é o teclado, é o monitor, é a impressora, tudo que você pode pegar, mesmo que esteja dentro do computador, né, os cabos, tudo que você pode pegar é hardware, é a parte física. Enquanto que software, que a gente estuda sobre software lá em outra aula, é a parte lógica, são os programas, é o Windows, é o Word, é o joguinho, é o navegador, ali é o Excel, né, que você adora, é a parte lógica, ok? Então, só para a gente deixar aqui definidinho o que é o hardware, a parte física do computador. E terminamos, então, aqui a nossa aula. Bons estudos para você e até a próxima!